professoras, professores e demais participantes. Sou a professora Josi, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bem-vindas e bem-vindos à nossa 8ª Pós-Viva Lives, hoje, dia 21 de julho de 2020. Agradeço a professora Marcela Teixeira Godoy pela live da semana passada, a professora Betina pela mediação e as intérpretes de Libra, professora Rúbia Carla da Silva e professora Cristiane Ribeiro da Rocha. Lembro que a live está disponível nas redes sociais. Agradeço novamente aos programas e aos seus respectivos coordenadores, a professora Luciane, do PPG-100, da UEPG, ao professor Júnior, do PCM da UEM, a professora Heloísa, do mestrado, e ao professor Aldri, do doutorado, do PPGECT da UTF-PR de Ponta Grossa, ao professor Silvio, do PPG Ensino de Física, da UEPG, e ao professor Michel, do professor que é coordenador do PPG Ensino de Física da UTF-PR de Campo Mourão. E aos nossos alunos, né, da comissão organizadora, um agradecimento muito especial. A live de hoje será no mesmo formato das demais. Ela será gravada no Meet e, simultaneamente, será encaminhada para o Facebook e o canal Qual a Fórmula. Lembro que, para quem está participando pela primeira vez, a certificação é feita ao final da live com a resposta de um questionário, uma validação. Tá? Lembrem de colocar o nome completo, o CPF também, para que esse certificado seja emitido corretamente. Hoje, né, a nossa mesa, ela será organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia, o PPGECT da UTF-PR de Ponta Grossa. O tema é Diálogos sobre Estilos, Arte, Ciência e Tecnologia. Teremos a participação da professora doutora Heloísa Aparecida Silva Ávila de Matos, do PPGECT da UTF-PR, o professor Otávio Bueno, da Universidade de Miami, e o professor Aldri Miquelin, do PPGECT da UTF-PR. O professor Aldri será também o mediador. Aproveito, né, para agradecer o professor Aldri, que sugeriu o tema do nosso evento, Pós-Viva Lives. Boa noite, professor Aldri. Boa noite, tudo bem, professora Josi? Eu que agradeço, na verdade, né, pela ideia da professora Josi de unir os vários programas aí, programas que já interagem muito, né, e tem muitos resultados interessantes nisso, né. Então, em primeiro, agradeço a professora Josi e todo mundo envolvido na organização, né, do Pós-Viva, né, uma iniciativa muito legal. Quero agradecer aos parceiros aí, né, o professor Otávio e a professora Heloísa, né, e agradecer ao PPGECT em geral, né, pela atuação, aos nossos alunos do grupo de pesquisa. Pessoal, a dinâmica vai ser bem simples, na verdade. Cada um de nós, apesar de eu estar mediando também, mas eu também vou falar um pouquinho, nós vamos falar por 15 minutos, tá? Então, a gente vai começar pelo professor Otávio, que é de mais longe, né? Eu vou falar bem rapidinho, resumido, o currículo do professor Otávio. O professor Otávio é graduado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, né? Ele tem doutorado pela Universidade de Escola de Filosofia de Leeds, né, no Reino Unido, e é professor da Universidade de Miami, do Departamento de Filosofia. Daí ele vai falar, ele tem vários trabalhos envolvendo arte e ciência, né. E também tem a minha grande parceira, a professora Heloísa, né, que ela tem doutorado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, tem estágio doutoral na Université de Tecnologia de Compiègne, na França. Desculpe, professor Luísa, meu péssimo francês, no Centro de Inovação e Tecnologia. Ela é mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica do Paraná e tem a graduação em Letras. Então, já vou passar para o professor Otávio para ele falar os 15 minutos. Fique à vontade, professor Otávio. Ok, Aldrin. Muito obrigado. Antes, eu gostaria de agradecer o convite para estar com vocês hoje, participando desse grupo que nós já temos um tempo de colaboração e é sempre para mim um enorme prazer estar de volta e interagindo com vocês. O tema, como o professor Aldrin falou, hoje é dos estilos e as relações entre arte, ciência e tecnologia. O que eu gostaria de falar é a importância das conexões que existem entre arte e ciência
E como a noção de estilo, entendida de uma certa maneira, nos auxilia a conectar arte e ciência de uma maneira muito interessante. Então, a noção de estilo é uma noção que, obviamente, surge primeiro na própria arte. É uma noção que nos permite identificar, por exemplo, se pensar em pinturas, depois de olhar várias pinturas de Rembrandt ou de Picasso, você consegue identificar características de um estilo, de uma forma de conceber o objeto artístico e de compor, no caso, a pintura. Eu acho que existe uma maneira de tentar tornar essa noção de estilo um pouco mais operacionalizável. Isso que eu faço numa série de trabalhos, eu sugiro que a noção de estilo tem 5 componentes. E são 5 componentes que aparecem tanto na ciência e tanto na arte, propriamente interpretados em cada caso, né? Então, no caso da arte, eu vou me restringir aqui a pintura. Esses 5 componentes seriam, em primeiro lugar, uma escolha de temas, né? A pintura vai ser sobre o quê? Vai ser um autorretrato, vai ser a pintura de um músico. Em segundo lugar, as técnicas e instrumentos que formam esse quadro. O uso de perspectiva, por exemplo, o uso de pintura a óleo e as inovações que esses instrumentos permitem. Em terceiro lugar, uma forma de composição, né? Quer dizer, o quadro é composto onde a posição dos objetos na tela é um elemento de estilo. Em quarto componente, é a releitura criativa e uma apropriação da tradição. A arte está em contínuo diálogo com o passado. Ela reflete esse passado e, em certo sentido, inventa o futuro que vem a seguir. O modo de reler esse passado é um componente desse estilo. E, finalmente, a configuração e constituição da imagem. O jeito que a imagem é composta é parte do estilo dessa obra. Colocando dessa maneira, essas discussões ficam muito abstratas, né? Mas a gente pode torná-las bem concretas, né? Se você pensar, por exemplo, uma pintura cubista, né? O jeito que o Picasso, por exemplo, vai reinventar a pintura no início do século XX. A grande inovação é uma inovação técnica, né? Então, o segundo componente. Que inovação? É o abandono da perspectiva. A ideia de uma pintura feita por perspectiva, o que vai aparecer na tela é tudo aquilo que pode ser visto dado um ponto de vista que é fixo. O que faz o Picasso alterar isso? Fala, bom, mas por que a gente precisa manter fixo esse ponto de vista? Por que não alterar esse ponto de vista numa mesma obra? Então você tem, por exemplo, um quadro onde ele está pintando um tocador, violinista. Né? O que ele tenta capturar são os vários ângulos simultaneamente, onde você tem a mão do violinista em vários ângulos à medida em que ele vai mexendo no instrumento. Então, ao fazer isso, o quadro não tem mais uma perspectiva fixa, o que permite, por um lado, alterar a possibilidade de representação do objeto, enriquecer esse objeto e distanciar do objeto visível, tal como nós o experimentaríamos, né? Isso altera o terceiro componente, que é uma forma de composição, né? A composição já coloca o objeto esfacelado. Partes dele simultâneas vão aparecendo na superfície da tela, né? Ao fazer isso, o Picasso altera o quarto elemento também do estilo. Ele faz uma releitura criativa da tradição, né? São famosas, por exemplo, as pinturas que o Picasso vai fazer do quadro do Velázquez, as Meninas, onde ele vai traduzir esse quadro usando os recursos cubistas. Você identifica o quadro, os elementos do quadro tradicional, mas eles estão reinventados dentro de um estilo que é esse estilo cubista. E o último componente aparece com a configuração, reconfiguração e constituição da imagem. É difícil, às vezes, reconhecer qual é o objeto
que está sendo representado num quadro cubista, porque ele está desfacelado, né? E um elemento muito interessante é que o Picasso teve a ideia do cubismo, em grande parte, na mesma época que o cinema surge, no começo, na virada do século, em Paris. E é muito interessante porque ele, observando aqueles pequenos curtas dos irmãos Lumière, que estavam sendo mostrados em Paris, que pela primeira vez permitem sintetizar o movimento, ele tem a ideia de falar, puxa, o que seria isso numa pintura? Como é que fazer a síntese do movimento num objeto estático, que é uma pintura? E o resultado dessa resposta, essa questão, é a invenção do cubismo, que ele faz juntamente com o Braque no começo do século XX. Então, é interessante essa interação entre tecnologia e arte que aparece. O cinema é uma invenção tecnológica e que teve um impacto crucial na reinvenção da pintura no início do século XX, com, por exemplo, o movimento cubista, que tem um estilo próprio, um estilo com esses elementos que eu acabei de apresentar. Pensando um pouco na ciência, a ciência também tem um estilo, né? Você tem vários estilos de fazer ciência. Um estilo dedutivo, um estilo experimental, um estilo hipotético, um estilo taxonômico, um estilo evolucionário, estatístico. São todas formas de fazer perguntas sobre o mundo. Então, ter um estilo em ciência, tal como no caso da arte, parte do estilo é escolher um tema, parte do estilo em ciência é você ter um tipo de questão. Quais serão as questões que serão levantadas dentro de um determinado estilo de pensamento, um estilo de raciocínio? Dentro dessas questões, que técnicas e procedimentos vão ser feitos para resolver essa questão? Porque não basta ter uma questão, você precisa saber o que conta como uma resposta aceitável, o que não é uma resposta aceitável. Então, as técnicas e os procedimentos fazem parte da especificação do que é esta questão a ser resolvida. Terceiro componente, padrões de inferência. Se você tem um estilo de raciocínio, você precisa inferir coisas, né? Pode ser por uma lógica dedutiva, uma lógica indutiva, ou outros princípios de analogia, metáforas. Todos eles têm esses componentes como padrões de inferência. O quarto componente são recursos heurísticos, que são componentes empregados na solução de problemas. E, finalmente, com todos esses quatro componentes articulados, o último é a forma de constituição de um objeto. Ter um estilo dentro do domínio científico é pensar o objeto de uma determinada maneira. Novamente, para não ficar uma discussão abstrata demais, vamos dar um exemplo numa ciência bem antiga, a geometria. Se você pegar, por exemplo, os elementos do Euclides, né? Quando ele ele sistematiza uma prática geométrica na Grécia Antiga, ele articula um estilo de pensamento, né? Esse estilo tem um tipo de questão. Que tipo de questão? Questão que possam ser resolvidas usando régua e compasso, questões geométricas, né? Quais são as técnicas e procedimentos? Vão ser a elaboração de provas a partir do uso de régua e compasso, onde os objetos vão ser construídos, objetos geométricos vão ser construídos a partir desses princípios. Em terceiro lugar, os padrões de inferência serão padrões dedutivos, a lógica dedutiva que é usada nas provas. O quarto componente são os recursos heurísticos, né? No caso dos elementos, são o uso de diagramas, né? Você não consegue provar os resultados que o Euclides faz, ou pelo menos seria muito difícil fazer essas provas sem ter um diagrama para acompanhar a construção dos objetos geométricos. E tendo esses quatro componentes articulados, a forma de constituição de objetos se apresenta. Qual que é essa forma de constituição? É você pensar um objeto geométrico a partir de régua, do que pode ser composto com régua e compasso. Então, as questões que são colocadas dentro de um estilo dedutivo, como esse é um exemplo, né, dos elementos geométricos do Euclides, são questões de estilo, é uma forma de pensar. E essa forma de pensar é análoga,
por partilhar os 5 elementos que eu listei, tanto na arte quanto na pintura em particular e na ciência. Então, a noção de estilo permite conectar 2 domínios que são diferentes. Arte e ciência são, de fato, domínios distintos, mas que têm componentes em comum, né? Eles têm um componente de você pensar um objeto de pesquisa, no caso da ciência, pensar um objeto de representação artística, no caso da pintura, dentro de um certo quadro conceitual. É um quadro que permite a reflexão sobre a prática, a reflexão sobre o modo de fazer boas perguntas e de resolver problemas na ciência, uma reflexão sobre o modo de configurar uma imagem de modo que ela reflita uma tradição e reinvente essa tradição, no caso da arte. Então, a noção de estilo permite encontrar similaridades, ainda que haja muitas diferenças, entre arte e ciência. Do ponto de vista do ensino de arte e ciência, e o professor Audrey e a professora Heloísa vão ter muito mais a dizer acerca desse ponto, me parece que, tendo uma noção de estilo, você pode criar iniciativas que incentivem os alunos a fazer elos, né, relações entre aspectos da criação de objetos artísticos e aspectos da criação de teorias científicas. Há muitos elementos em comum entre a invenção de teorias e a invenção de novas formas de se fazer arte. O exemplo do Picasso é interessante, porque na mesma época que ele usa uma técnica, né, a invenção do cinema, como uma inspiração para pensar uma forma diferente de se fazer pintura, você tem o Einstein pensando uma teoria física que vai relativizar noções de tempo e de espaço com a relatividade, que também, em certo sentido, tal como uma representação cubista, vai cortar a concepção usual dos objetos físicos e dar uma perspectiva completamente diferente do mundo ao nosso redor. Então, nesse sentido, ciência e arte, embora diferentes, têm elementos em comum e vale a pena para o professor de ciência e para o professor de arte examinar e explorar essas conexões como uma maneira diferente de engajar os alunos e trazer e ampliar o leque de possibilidades deles para a compreensão dos fenômenos ao seu redor. É isso. Muito obrigado, professor Otávio, pela sua fala. Pessoal, se quiser colocar as perguntas já no chat, fiquem à vontade. Agora vamos passar para a fala da professora Heloísa. Professora Heloísa, fique à vontade, por favor. Boa noite, pessoal, né, os professores, alunos, as pessoas que são interessadas, estão assistindo a live, e obrigada, Aldo, pela apresentação. O que a gente está pretendendo fazer aqui é uma discussão sobre essas questões mesmo de estilo de raciocínio, tanto científico quanto da arte, e a gente vai pegar um trabalho que a gente iniciou faz pouco tempo, dentro do nosso grupo de pesquisa, né, que desenvolve na UTFPR, junto com o professor Aldo, e que fala sobre a teoria das cores. A minha intenção não é discutir a teoria das cores, evidenciar se a teoria de Newton era válida ou não era válida, o Seguete aproxima ou desaproxima essas questões ou complementa. A questão é pensar, né, que o estilo de raciocínio científico e a própria questão da inseridade do pesquisador faz com que o objeto, né, de pesquisa se modifique e a mesma teoria configurada por um estilo de raciocínio, ela retoma num outro processo, né? Então, assim, basicamente, para falar, né, sobre a teoria das cores, a gente vai trabalhar, vai pensar essa teoria a partir de Goethe, né, que ele acumulou 2 décadas de observações meticulosas do fenômeno das cores, para mais tarde publicá-las na sua teoria das cores em 1810. Claro que ele foi antecedido por outros
por outras pessoas. Mas o que a gente percebe, né, que além dessa questão dele ser uma pessoa que se destacou dentro da literatura, né, como dramaturgo, etc., é a preocupação dele indiretamente em expor o seu método científico reconhecido como fenomenológico, né? Então, essa questão ele põe como uma questão de método de pesquisa, né, que tem uma implicação grandiosa depois na concepção da educação, tanto a educação em arte quanto a educação em si, né? Por quê? Porque ele funda, né, nessa questão a partir do seu estilo de pensamento, né, que parte da questão de incorporar com a natureza, né, a questão de que a aquisição do conhecimento é um processo que não busca uma dicotomização, né, entre o sujeito e o objeto. Então, nesses termos, ele propõe uma fenomenologia da natureza que vai se apresentar como um processo complementar aos métodos científicos que eram vigentes, né? E os que são ainda têm a vigência, e ele procura evitar, assim, algumas absolutizações, unilateralidade presente em qualquer obra que seja reducionista, né? Então, a teoria das cores, ela vai ter uma estrutura fundamentalmente interdisciplinar e que vai realmente ser compreendida mais tarde, e Goethe vai subdividir, então, essas descrições e observações em categorias, né? Físicas, químicas, e isso indica já uma questão de interdisciplinaridade entre a ciência e a arte, né? É uma questão de pensar o objeto, né, de ter a maneira como ele vai ser repensado, e a gente percebe muito a questão da da colocação, né, da questão do seu processo da teoria das cores. Então, a nossa questão é apontado que ele vai debater, né, a teoria de Newton, porque Newton enfatiza a questão da luz, ele trabalha com luz e com a escuridão, né, em seus experimentos, mas o princípio que a gente percebe, né, nessa questão é o princípio metodológico, né? As observações dele são realizadas empiricamente por repetidos experimentos até ele colocar em condições ambientais o que ele chamava de fenômeno primordial, né? Então, em outras palavras, o modo de expressão, né, da natureza foi um exemplo formativo e foi o evento de pesquisa de Goethe, porque ele incorporou esse estilo de pensamento que era dinâmico, né, e no seu modo de fazer a pesquisa, né, de observar. Então, ele fundamenta uma ótica oposta aos princípios da física clássica de Newton, quando ele se baseia no processo de elaboração e aprimoramento da relação do ser humano com o seu sentido visual. Isso vai ser importantíssimo depois para alguns trabalhos, e principalmente pelo desenvolvimento da educação na escola de Bauhaus, né? Então, a base epistemológica dele é em relação ao sentido visual e também em relação à questão de se fazer com a natureza, e não da natureza, como foi a base epistemológica do Newton, né? Então, o Newton tinha ideias mais de matematização, né, e da natureza, e o Goethe, ele questionava essas coisas, né? Então, para Goethe, né, a ciência significava para ele colocar o próprio ser humano numa dinâmica evolutiva de suas faculdades cognitivas e perceptivas. Então, a participação do fenômeno acontece para Goethe a partir da percepção, né? Então, essas questões, naturalmente, vão inserir um novo pensar sobre o fazer científico, né? E a partir dele, nós vamos ter muitos estilos diversificados e estudos de teoria de cores, principalmente pelos seus seguidores, né? Então, alguns artistas, né, vão seguir, né, estar junto com Goethe, principalmente, né, na escola de Bauhaus, né, como o Itten, o Kandinsky, o Paul Klee e o Albers. E a sistemática daí pedagógica e também de estilo de artista, né,
vão ter proposições teóricas em exercícios de criatividade que vão ser propostos, né, por esses artistas de uma forma inovadora, né, tendo em vista esse estilo de raciocínio, né, que incorpora, inclusive, os estilos de pensamento que a gente fez um estudo a partir dessas questões, né? Então, o que ele traz essas questões e quando ele está dentro dessas categorias dos elementos que o próprio Otávio falou, né? A gente percebe que a formação do sujeito pesquisante ele vai envolver um processo de observação minucioso e metódico, de ordenação, de congruência, mas tudo vai residir a partir do objeto e da sua dinamização, né? Então, a versatilidade da representação que vai fazer com que o fenômeno seja mais compreendido de uma forma mais ampla, né? E essa abordagem ela é fundamentalmente qualitativa, né? Então, mesmo ele não tendo usado dos processos matemáticos, ele acaba inferindo essas questões, né? Então, o trabalho de todos que estavam na escola de Bauhaus, né, vão ser influenciados, né, e ele passa a ser desempenha um papel de centro de irradiador de uma compreensão de propriedades cromáticas e do uso e aplicação da atividade depois do design, da arquitetura, da propaganda, das artes, enfim, né? Então, a fenomenologia, ela não vai realizar uma sobreposição ao método cartesiano, mas pelo contrário, né? Ele é um estilo de pensamento em que vai oferecer uma via de pesquisa em que uma nova relação com o objeto, uma formação diferenciada do sujeito e uma nova interação do humano com o mundo, um diálogo da natureza com a natureza. Então, a gente percebe essa relação quando ele discute, né, o espectro newtoniano, falando, né, distinguindo experimentos combinados, né, de 6 cores, e que vai compor uma tríade, que depois vai ser a base, né, para o RGB, que são as primeiras telas de televisão utilizaram essas cores, né, que é o vermelho, verde e violeta, e que hoje são utilizados dentro dos programas que são de programas gráficos de computador, né, então a gente tem isso ainda muito presente, o azul e o púrpura, né, que é o CMI dos processos de impressão, né? Então, quando ele forma, né, esse círculo de cores e dos seus experimentos, ele vai possibilitar uma clareza didática muito grande, né, para usar pedagogicamente e também dentro dos estilos da arte, né, já fundados, né. Então, a gente vai perceber que há uma consonância, né, dessa teoria quando ela vai possibilitar, né, uma aplicação plena e metódica quando começa a escola pedagógica de Waldorf, né? E que essa escola e o pensamento dele vai estar imbuído, né, na questão de que a arte, né, desenvolve um papel fundamental dentro do ensino, que ela não é uma disciplina autônoma, né, ela é mediadora também, ela tem uma forma viva, orgânica, e ela deve ser adequada a qualquer faixa etária, né? Então, a gente percebe também que, combinadas com os trabalhos da arte visual, né, elas têm uma derivação também que foi inspirada pela teoria goetheana, né? Esses reflexos de rebatimentos, dos desdobramentos dos conceitos trabalhados por Goethe são importantes porque a formação, né, de algumas questões já da psicologia das cores, também da cromoterapia, elas vão subsidiar alguns trabalhos, né, depois em desenvolvimento. Ele começa isso como meio incipiente, mas acaba fazendo isso. Então, a nossa questão é que é uma questão de você pensar, né, o modelo da física tradicional e observar que Newton, pelo seu método, né, ele deixou alguns elementos. Por quê? Porque, na verdade, a questão dos dois está na metodologia, né? E aí a gente vai relembrar, né, que os fenômenos naturais, eles, para serem estudados, eles têm que pressupor esses
pré-julgamentos, auto-isenção, de se aproximar do fenômeno, né? E a percepção sensorial, ela é bastante importante, né? Para a explicação do fato que foi observado. Na UTF-PR, nós desenvolvemos um trabalho no mestrado, estamos no começo, né, desses pensamentos, né? E a questão da teoria de Goethe e da teoria de Newton para o ensino de artes, foi desenvolvido um trabalho com a licenciatura em artes visuais, né? Então, nós visualizamos como que isso estava sendo percebidos pelos acadêmicos e quais as propostas que eles teriam para essa incorporação, um pensamento mais interdisciplinar para o ensino de arte e de ciência, né? E a gente teve bastante, assim, espanto, né? Porque ainda, né, a concepção, o estilo de pensamento mais arraigado dos estudantes, mesmo sendo de artes visuais, ainda é o método científico de Newton. Eles ainda percebe muito mais e aceita muito mais, e porque a escola, ela pauta muito mais o seu ensino, tanto em física como de artes, em cima da pesquisa em Newton. Isso foi uma pesquisa nesse momento, logicamente que com outra forma, outra metodologia, claro que pode ser mudado essas concepções. E de todos esses parâmetros, a gente daí trabalhou com o pessoal para produzir trabalhos, fazer fruição, aí percebendo esse outro círculo cromático de Goethe, e fizemos a proposição de que saísse desse trabalho um produto tecnológico para o ensino de arte nas escolas, né? Daí saiu o nosso game, né? Que até foi sugerido pelos estudantes, foi trabalhado, era para ter sido Scratch, nós usamos o Construct 3, e ele ficou básico na sessão, em primeiro lugar, na sessão como perguntas e respostas, para que as pessoas entendessem as duas teorias e que elas são, na verdade, não se confrontam, elas se complementam e também vão... o fenômeno do observador na natureza é importante dentro dessa sequência, né? Não sei se eu vou conseguir colocar aqui vamos ver aqui, apresentar E só para vocês darem uma olhada, a gente já mandou aí pelo chat o processo, né? Acho que a gente não vai conseguir aqui. Audrey, como é que está meu tempo? Tem mais 2 minutos, professora. Pois é, mas é só para mostrar, né, que realmente a gente consegue, né, trabalhar essas questões de uma forma usando a mediação da tecnologia a partir de uma proposta, né, de pesquisa e inserindo esses aspectos, né? O Construct 3, ele é bastante fácil, ele é bastante intuitivo para se montar as coisas, né? A gente ia fazer pelo Scratch, mas acabamos optando por isso. E aqui saiu o jogo que foi proposto pela turma, né? Aliando, né? Sai a teoria, como é que ela é classificada, aí aparecem os problemas e a gente vai trabalhando daí essas questões de estilo em arte e também as questões de como as cores, né, foram pensadas dentro da história da ciência e da tecnologia e de uma maneira mais interdisciplinar. Então, no começo ele tem esse texto, mas depois ele vai entrando nos processos, né, em que aparecem as questões, então, toda essa questão de usar, inclusive, o fundo cromático, respeitando, né, esse círculo de Goethe, também foi instituído dentro do processo. Vem as perguntas, daí se você acerta, ele diz, não, até que você acaba, né, parabéns, você acertou. E a partir disso eles vão fazendo, e a inferência de sempre a natureza, a luz, a sombra estarem no conjunto, já é parte também, olha, veja, nós erramos, né? Então, e daí a cada tela é discutido daí esses padrões que são da teoria goetheana. Então, é isso, gente. Então, o poeta Goethe também pensou a arte e ciência, que teria uma relação íntima, e o seu pensamento parecia tão objetivo, para a arte, o pensamento era tão objetivo quanto a ciência.
O que ele encontrou, na verdade, é um contexto de criação onde a sensorialidade, onde os sentidos eram bastante importantes. Então, o método reconfigurou todas as questões e influenciaram, inclusive, artistas do século XX e agora dentro das tecnologias que são mais visuais e audiovisuais. Seria isso, obrigada. Obrigado, professora Heloísa. Pessoal, então começa a minha fala. Boa noite para todos e todas, né? Novamente sejam bem-vindos. Eu vou tomar a liberdade aqui de compartilhar minha tela também, com algumas imagens. Vai ser muito corrido. Deixa eu só ver assim. Estão conseguindo enxergar bem aí? Só deixa eu fechar aqui. Por enquanto não apareceu nada, Aldrich, só tá a tela da Heloísa. Pois é, deixa eu ver. Eu acredito que a Heloísa tem que parar de compartilhar primeiro, para depois você compartilhar. Isso, agora deu, né? Agora vocês estão vendo a tela aqui? Sim, estamos vendo. Então, pessoal, como eu falei, boa noite, obrigado, né? O meu intento também é de apresentar um breve panorama de trabalho dentro do PPGECT ali, e antes até um pouco no F7, como é que começou esse interesse por arte e ciência, né? Visto que eu não me apresentei lá, mas eu sou formado em física pela UEPG, né? E eu fico muito feliz de ver meus ex-professores aí, por exemplo, que eu gostava muito de bater papo sobre ficção científica, como o Alexandre Camilo, que vai falar quinta-feira, né? Entre outros. Eu tenho mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e tenho doutorado em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tá? Então, a minha formação de origem, na verdade, ali do doutorado é TIC, né? Tecnologias de Informação e Comunicação para o ensino de física. Não é a arte e ciência, né? A arte, logicamente, né, eu gostava, mas eu não era uma coisa assim que eu empenhava ou estudava em prol de uma relação de ensino, como disse o professor Otávio, né? Isso começa a surgir um pouco depois, né? Então eu vou mudar aqui para mostrar para vocês. Na verdade, temporalmente, isso surge em 2014, tá? Quando, por acaso, a minha esposa, que é formada em arte, né, ela chega para mim com um livro do Robert Cunningham, que é aquele Para Entender a Arte, e ela me mostra essa tela aqui que vai aparecer para vocês, que é a tela do Joseph Wright, certo? Que é um experimento com um pássaro e uma bomba de ar, né? E eu fiquei muito intrigado quando eu vi essa tela. Quando ela me mostrou, eu lembro que eu peguei o livro na mão assim, e pensei, mas espera aí, a pessoa não pinta por acaso isso. Eu acho que foi a primeira atrativo que eu tive ali forte da relação de pesquisa de arte e ciência. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui. Ele não ia pintar tão bem, né? E eu nem conhecia. Daí eu comecei a ler, né, os informes. Como o trabalho de divulgação, o livro do Cunningham é muito bom, né? E eu comecei a ler os informes, as curiosidades, e eu fiquei pensando, nossa, isso tem muita aproximação com a gente na ciência, né? E daí eu fiquei muito curioso também, quem que é esse Joseph Wright? Quem que é esse artista, né? Por que ele pintou assim? E aí começou a desencadear todos os trabalhos de ciência e arte que a gente tinha, principalmente porque essas telas que eu comecei a conhecer do Joseph Wright, elas estavam muito ligadas à questão de ciência e tecnologia, elas têm uma ligação direta, né? Pelo menos algumas delas, né? E daí, em 2014, eu faço um primeiro ensaio ali, um primeiro artigo, ao começar a estudar a formação do Joseph Wright, né? Eu começo a comparar essa formação, o desejo dessa formação, né, de alguém que comunica tão bem arte, ciência e tecnologia, para os alunos que trabalhavam comigo no PIBID, né, da física. Então, a partir disso, eu já lanço um primeiro ensaio e começo a discutir essas coisas. E eu comecei a notar também a necessidade de comunicar ele para a comunidade de pesquisa, né, pelo menos aqui brasileira. Visto que nas pesquisas naquele ano, eu vi que só tinha um artigo sobre ele, que era de uma professora da Química, né, que trabalhava questões do flogismo. Então eu pensei, mas poxa, o pessoal não conhece ele, principalmente nos GTs que a gente frequentava, em PEC, EPF, SNEF. E daí eu começo a lançar vários artigos sobre isso e começo a estudar a obra completa dele, né? Não só uma tela, né? Então quem tiver curiosidade de ler mais sobre essas coisas que eu vou falar, pode seguir lá no Lattes e ver os artigos, né, que estão publicados,
que lá daí você consegue um conhecimento um pouco mais elaborado do que da palestra, né? Então, como eu falei, esse é o começo, né? O ensaio, né, da relação entre arte e ciência, pelo menos ali. E ali que eu comecei a perspectivar talvez um grupo de pesquisas que se dedicasse a isso, né? No final das contas, as três coisas estão muito, né? Eu sempre falo que as linhas de pesquisa que o grupo desenvolve são arte e ciência, CTS e TIC, mas não necessariamente nessa ordem, não necessariamente separados ou misturados, né? Então tem vários trabalhos, tem trabalhos que unem tudo, tem trabalhos que unem duas coisas, tem trabalho que se foca em uma só, mas esses são os cernes, né, do nosso grupo lá, que é o grupo de pesquisa em arte, ciência e tecnologia. Eu esqueci de falar isso, eu participo do grupo da professora Josi, do professor Danione, do Interact também, como pesquisador colaborador, né, e eles também participam do nosso como pesquisadores colaboradores, né, junto com a professora Heloísa, então tem uma interação muito forte sobre isso. Então essa foi a primeira interação, né, da tela, da relação de ciência e arte, então eu devo isso à minha esposa, que é formada em arte, e ao Joseph Wright, né, essa relação. Depois, a gente começou... Eu sempre gostei muito de livro, né? Se você falar assim em séries, por exemplo, Game of Thrones, cara, eu prefiro 1000 vezes os livros, né? Se você falar em qualquer coisa, Senhor dos Anéis, 1000 vezes... Eu sou aquele chato do livro, né? Quando alguém começa a falar, aponta o dedo assim e fala, opa, o livro é melhor, o livro fala tal coisa, sabe? Então, essa questão de lei dos livros e dos clássicos começaram a inundar as relações de discussão, né? E esse trabalho aqui sobre arte e ciência, principalmente, é muito interessante, porque ele surge uma discussão de sala de aula não, com duas outras pessoas, que é o professor Nestor, lá de Curitiba do F7, e o Sam, que era um aluno nosso, justamente sobre as proximidades que a discussão CTS tem, né, a abordagem CTS tem, com esse clássico do Isaac Asimov, né, que é a trilogia Fundação. Então, toda a trama da história, como é que ela tinha elementos que podia ser discutido o CTS junto, né? E aí começa a surgir um despertar em mim, que é aquela coisa que eu sempre pensei assim, eu quero discutir CTS de um jeito diferente. Por que eu falo isso? Porque uma vez eu fui num GT, né, acho que era no IMPEC, sobre CTS, e sem brincadeira, os 5 trabalhos que começaram a discutir CTS começaram da mesma maneira. A abordagem CTS surge depois da Segunda Guerra Mundial, sabe? Parecia um discurso decorado, né? E eu pensei, cara, eu não quero discutir a partir disso. Eu não estou negando a historicidade do CTS, nem a importância de você estudar a história do CTS. Mas eu pensei, cara, eu quero uma coisa mais apaixonante para falar sobre CTS, para discutir CTS, né? E aqui está o começo disso da relação de arte e ciência. Então vocês vão ver lá, se vocês olharem lá nos artigos, tem vários artigos que imbricam a relação arte, ciência e CTS, né? E a arte ela é maravilhosa para isso, para questionar o alcance da ciência e tecnologia, isso historicamente desde a época dos gregos, né? Então tem muita coisa ainda para pesquisar e desenvolver sobre isso, né? Aqui tem um cerne muito forte do nosso grupo, né? Principalmente liderado pela professora Elaine, que é a questão da Maria Sibila Merian, né? A Maria Sibila Merian é uma bióloga e naturalista, na verdade, né, que incorporava muito bem a questão da arte e ciência. Ela era artista, ela era pintora, ela era desenhista, né? Vocês estão vendo 2 placas dela, e ela foi a primeira entomóloga a descrever corretamente o ciclo da borboleta, né? E perceber todas essas relações. Também outra inovação que ela fez foi a questão de você pintar a relação ecológica, o habitat, né? E fora as questões de gênero, com a questão de um século antes do Darwin, ela já fazia viagens muito parecidas, ela foi para o Suriname, né? Isso aqui deu um resultado muito legal, né? Tem um artigo meu e da Elaine, que foi publicado numa revista de História e Ciência da PUC, eu não lembro, tem que ver no Lattes lá, mas esse livro chegou até um grupo de teatro de São Paulo, né? Que é a Companhia Belas na Ciência, e elas se interessaram muito pelo artigo e pela Maria Sibila. Na verdade, elas estavam procurando uma cientista, e elas entraram em contato com a gente, né? A Elaine acabou virando consultora delas na peça, e elas fizeram uma peça, né, sobre a Maria Sibila Merian. E foi uma peça excelente, a gente foi na inauguração da peça lá em São Paulo, e foi show de bola, a retratação que elas fizeram. Então vejam, a gente começou da questão do desenho, da pintura, a pesquisa em cima dela, nós sofremos muito, né, para pesquisar sobre ela,
não existiam materiais disponíveis, a maioria estava em alemão, né? Tinha um livro em inglês só, né? A batalha que a Elaine teve para isso, mas no final ela saiu de mídias, né? Ela foi para lá, daí ela acabou indo para a questão do teatro, né? E a gente ainda tem contato com esse grupo de teatro, tal. Principalmente a Elaine vem discutindo com eles, mas é parte importante dos nossos trabalhos em ciência e arte que ainda estão, e envolvem tecnologia. Para vocês terem uma ideia, no mestrado, a partir do estudo, da gente estudar a epistemologia, né, e a formação, a história e filosofia da Maria Sibila, a gente extraiu o método do estudo dela, certo? E aplicou esse método de estudo agora, né, na contemporaneidade. E aplicou como? É óbvio, né, nem todo mundo consegue desenhar assim tão bem ou retratar tão bem, mas cada pessoa tem uma máquina fotográfica na mão quando tem seu celular, né? Então a gente construiu encetários virtuais usando o Instagram, a partir da proposta da Maria Sibila. E tem resultados excelentes. E agora a gente está terminando o doutorado da Elaine e a gente construiu um game também, para trabalhar, para caçar insetos, na mesma pegada do Pokémon Go, tá? Então ela já aplicou, a gente já está terminando tal, e logo sai a publicação para resultados, né? Do Joseph Wright, só voltando, a gente tem várias, já tem dissertações publicadas, né? A gente acabou de defender uma, faz umas 3 semanas, trabalhando ensino de ciências a partir das grutas, né? Da gruta, desculpa, que ele retratou lá em Salerno, na Itália, né, e comparando essa gruta com a Ilha do Mel, também está para ser publicado agora esse trabalho. Tá? Continuando, aqui tem mais questões da relação de literatura, para vocês terem uma ideia. A primeira aqui retrata uma imagem do clipe do Devolution, do Pearl Jam. Né? Esse clipe ele é muito provocativo na questão CTS, né? Excelente para trabalhar várias e várias coisas, principalmente porque ele trabalha uma perspectiva da tecnocracia, né, da relação do tecnoprogressivismo. E quando eu olhei, eu tive a mesma... Na verdade, eu não posso mentir para vocês, eu já conhecia o clipe, né, 1995, desde a época que eu era mais novo, né? Mas retomado, né, pela relação de estudo, eu olhei para ele e pensei, não pode, né? O Ed Verde ele não pode ter pensado por acaso nesse clipe. Esse clipe é muito bem feito, né? E tem uma mensagem muito forte, né? O que leva um roqueiro, o que leva o cara a discutir isso? Daí, investigando tal, eu fui descobrir que ele leu o livro Ismael, né? Um conto da condição humana, que está aqui, ó. Com o fim da humanidade, haverá esperança para o gorila, né? Essa frase é muito provocadora no contexto do próprio livro, né? Eu não vou entrar em detalhes do livro, mas o Ed Verde leu esse livro, e quando ele leu esse livro, ele ficou louco. Ele pensou, eu tenho que fazer uma música sobre isso. E daí ele acabou fazendo o clipe que vocês conhecem, do The Evolution, não vou entrar também em pormenores, né? Mas esse livro é excelente para discutir CTS. E quando eu percebi isso, daí justamente eu voltei com um artigo para discutir quais são as relações CTS entre o clipe e o livro, né? Isso também está publicado, acho que foi num Exocity em 2017, se vocês olharem lá também. Ou seja, discutir CTS a partir de uma ficção, né, que incorpora o gorila como papel do articulador de conhecimento, né? Parece uma coisa muito louca, mas faz muito sentido no contexto do livro. E outro livro que a gente está para ter um resultado saindo agora é o livro do Frankenstein, da Mary Shelley, né? Como é que foi isso? Na verdade, em 2018, a gente fez 200 anos, né, das edições da primeira edição do livro do Frankenstein. E a gente quis comemorar esses 200 anos. Na verdade, ele foi comemorado na Federal, né? Teve um evento no Departamento de Filosofia na Federal, na Universidade Federal, não na nossa, na Tecnológica, que durou 2 dias e foram só palestras em torno da relação do Frankenstein. Eu participei lá, até tenho que agradecer ao professor Roney pelo convite, e eu discuti justamente a perspectiva do livro em relação à questão CTS. Mas era uma discussão que eu tenho que agradecer, que já vinha do meu grupo, né, ali do GPACT, né, porque o GPACT ele é formado por físicos, químicos, biólogos, artistas, sociólogos e outras pessoas com outras formações, né. Então, quando eu voltei disso, eu lancei um desafio para eles, que foi o seguinte, para o grupo, falei, vamos escrever um artigo mostrando isso, esse potencial do Frankenstein. Não é um artigo que eu diga assim inédito, tem vários artigos de ensino, ciências com Frankenstein, mas o nosso tem um diferencial porque discute especificamente o ensino de ciências na relação CTS. Né? Então espero que saia logo aí, saindo a gente possa encaminhar para vocês também. Tá? Aqui tem um aspecto muito legal, né, que eu devo principalmente à minha aluna, Letícia
Bussi, né? Que a pesquisa de iniciação científica dela é voltada para artistas contemporâneos, né? Ou seja, artistas agora, da nossa era, que discutem arte e ciência, né? Então, o que vocês estão vendo, a gente também tem artigos publicados sobre isso no IMPEC, tá? Do lado, essa imagem do rosto aqui é a selfie, né, do Mark Quinn, tá? Que é uma escultura que ele faz com o próprio sangue dele, tá? E tem uma dinâmica de discussão gigante, né? Vocês também vão achar artigos da Bruna Sauer e a Alessandra, que são as minhas orientandas, que também discutiram isso, tá? Mas a Letícia também discutiu, né, junto com a gente, num artigo, e do outro lado aqui vocês veem uma obra criticando a questão do consumismo e da relação da produção e o que envolve a produção da carne e tal, do Damien Hirst, tá? Então são dois artistas que estão vivos, né? E artistas que são acessíveis, né? Você pode discutir, você pode interagir, você pode ver, né, a relação de percepção de arte e ciência deles. E eles são muito próximos da biologia, né? Assim como a Maria Sibila Merian está na questão da biologia, eles também estão fortemente nessa questão, mas também dá para discutir muita química, né? Uma curiosidade da selfie, né? São 7 selfies, né? Além dessa, ele fez mais 6 e elas estão transitando. Pode me corrigir, Letícia, aí, tá? No chat se são 6 ou 7, mas elas transitam o mundo inteiro, né? E são feitas do sangue dele mesmo. Isso que é uma coisa interessante, né? Tem muita coisa para discutir, assim, eu não vou poder discutir agora, né? Mas fechou meu tempo. Mas eu agradeço, mas a gente fica disponível no grupo depois ou para as questões de perguntas aí que vocês quiserem, tá bom? Então vamos passar para as perguntas agora. Deixa eu incorporar aqui o mediador de novo, tá? A primeira pergunta é do professor Wagner Richter, né? É uma pergunta para mim, direcionar uma pergunta para o professor Otávio, viu? Para você ver como ele é inovador, né, nas perguntas dele, né, professor Wagner? Oi, Aldri, se possível, eu gostaria de ouvir do professor Otávio para comentar sobre os conjuntos de Mandelbrot, onde a tecnologia gráfica auxiliou a ciência a enxergar uma profundidade e complexidade escondidas, mais em equações simples, além de gerar figuras com conteúdo que poderia ser facilmente interpretado do ponto de vista artístico. Então, fica à vontade, professor. Ótimo. Wagner, a sua pergunta é excelente. De fato, o conjunto de Mandelbrot é um conjunto fascinante, como você sabe, né? A associação dele com os fractais, um conjunto que tem uma estrutura que se repete, ele é recursivo e partes do conjunto têm a mesma estrutura do que o conjunto como um todo. Isso levou, como você sabe, as famosas imagens do conjunto de Mandelbrot, que tem elementos muito interessantes, né? E que levanta uma questão fascinante, que é essa é uma representação gráfica de um conjunto. Um conjunto é uma entidade abstrata. Você não tem como, tecnicamente, representar este objeto, né? Você apresenta uma instância dele numa certa dimensão. Mas o que é muito interessante é que, de fato, esse processo de tentativa de visualização gerou novas ideias, né, de como pensar esse objeto matemático. Eu acho que isso é um aspecto que você chama atenção na sua pergunta, né? De que maneira o próprio fato de você buscar representações de um certo objeto, ainda que seja um objeto matemático, pode criar novas ideias para se refletir sobre esse objeto. Esse é um lado, né? Onde uma representação traz novos problemas e novas ideias de reflexão. E, por outro, como o aspecto final da sua pergunta, o modo como o conjunto, essas representações, podem elas mesmas serem tomadas como objetos de arte, né? E de fato foram. Nesse ponto, eu acho que a gente tem que tomar só algum cuidado, né? Porque eu acho que a arte é mais do que a produção de belas imagens, né? Na verdade, existem artes que são feias, né? Quer dizer,
os próprios, por exemplo, os trabalhos do Queen que o professor Audrey estava mencionando, né? Os autorretratos dele não são elegantes e nem não são para ser elegantes, né? Elas são para chocar e fazer com que você repense qual é este corpo que tem uma cara desse jeito, né? Que objeto é este? Então, o conjunto de Mandelbrot, a representação gráfica desse conjunto como um objeto de arte, precisa, de alguma maneira, ser descontextualizado. Ele precisa trazer alguma nova ideia, além de simplesmente ser um objeto bonito. Porque a arte tem que ser além, tem que ir além de uma mera elegância. Senão, em vez de um objeto de arte, ele vira um objeto decorativo, que tem o seu papel, mas é uma outra coisa, né? Então, o meu telefone, né? Ele tem uma certa elegância no design dele. Tem uma simetria, tem uma proporcionalidade. Então, você pode dizer, é um objeto bonito. Ele não é, por isso, um objeto artístico, né? Para ser um objeto artístico, ele tem que ter por trás da forma um conteúdo, algo que se expressa, e a escolha dessa forma enfatiza o conteúdo. Então, essa é só uma reflexão sobre o fato de que não basta simplesmente pegar uma representação do conjunto de Mandelbrot, apesar das características de simetria que ela tenha, para que se transforme num objeto artístico. É preciso reinventar essa imagem de alguma maneira. Mas a pergunta é ótima. Obrigado, professor Otávio, pela resposta, excelente. Vou passar para a pergunta da Patrícia, professora Patrícia. Estilos de raciocínio científico podem ser considerados revolucionários ou evolutivos? A ciência poderia ser conceituada de que forma dentro dos estilos? Também uma ótima pergunta, aí tem muita coisa para se falar sobre esse tema. A ideia é que os vários estilos, dedutivo, hipotético, experimental, etc., formem um quadro diferente da ciência. Então, por exemplo, você pode ter teorias científicas diferentes dentro de um mesmo estilo. Então, você tem dentro do estilo dedutivo, você tem teorias como a física newtoniana, a mecânica quântica, a teoria da relatividade, a matemática, a economia matemática, a econometria, são todas elas teorias dedutivas. Então, a ideia da noção de estilo é que ela corte a ciência de uma maneira diferente. Você vai agrupar teorias dentro de um estilo. Então, você pode mudar a teoria e permanecer o estilo. O que acontece com isso? Isso permite que se reflita o papel das descontinuidades ou revoluções na ciência. Então, o Kuhn, por exemplo, com a noção de paradigma, torna as mudanças científicas revolucionárias. Se o paradigma muda por conta das mudanças das teorias, a ciência não é mais contínua, porque o paradigma se reestrutura completamente a prática científica. A ideia do estilo é evitar recortes um tanto artificiais que você pode ter quando você muda a teoria e ainda assim permanecem as questões. Então, você poderia pensar, não obstante as enormes diferenças que existem entre a mecânica clássica e a mecânica quântica, ainda há muitas coisas em comum entre elas. Ambas partilham um estilo dedutivo, ambas partilham um estilo experimental. Então, elas têm similaridades, existem certos princípios que juntam essas teorias. Então, a ideia de um estilo é que você permitiria olhar para a ciência de uma maneira um pouco mais ampla, identificar elementos de continuidade, apesar das diferenças entre teorias. Então, nesse sentido, uma noção de ênfase nos estilos apresenta um quadro das mudanças científicas muito mais continuista do que, por exemplo, você encontraria com as metodologias de programas científicas do Lakatos, por exemplo, e outros recursos
de descrição da ciência. Então, essa seria uma ideia assim, para se pensar a ciência dentro dos estilos. Claro que tem muito mais coisas a se falar sobre isso. Eu estou escrevendo um livro, elaborando essas implicações, mas a sua pergunta é perfeita para isso. Agora uma pergunta para a professora Heloísa. Professora Heloísa professora Edna. Professora Heloísa, você falou do trabalho interdisciplinar entre arte e física ou arte e ciência. Como você percebe essa possibilidade no ensino fundamental? Olá, muito interessante a pergunta, né? Porque para nós é um calo, né? Essa questão de nós estarmos dentro de uma configuração, né, sistematizada de disciplinas e a gente propor essa questão do trabalho. Como a gente viu, alguns, já até pelo professor Alder ter colocado algumas posições e como se faz isso, né? Quando eu falei no nosso trabalho, a questão era a formação dos professores, né? Então, como é que eles visualizavam tudo isso e quais seriam as possibilidades de uma reconfiguração daí num aspecto mais interdisciplinar. O trabalho não era sobre a relação da física, da arte e da ciência, era sobre o pensamento, a metodologia utilizada para se chegar, né, às questões científicas, aos conceitos e às teorias, né? Logicamente que perpassou a física, perpassou a arte, né, na questão, e também essas questões foram dirimidas dentro desse processo, né? É possível, sim, um trabalho com o ensino fundamental, né? Esse nosso jogo, ele é bem simples, para ser aplicado com as crianças dentro, na faixa etária ali do ensino fundamental, e a proposta é essa questão interdisciplinar de pensar sempre, né, que a arte, ela ser o processo gerador de vários problemas para serem resolvidos e questionados e trabalhados em sala de aula, como ela pode ser também uma mediadora, né? Então, a gente pode fazer N pensamentos, N incursões, né, com essas questões. Haja visto, vocês já tiveram vários exemplos aí falado pelo professor Aldri também, né? Então, é possível, sim, e deve ser feita, porque a questão, inclusive, da fenomenologia é fazer com que o estudante ele se torne crítico. E como mesmo o professor Otávio falou, a questão da arte, né, é trazer essa questão nova, provocar, né, o aluno para pensar o seu mundo, o seu entorno, e também, logicamente, tem os seus posicionamentos estéticos e aqueles que a gente vai procurar de uma outra forma. Então, é possível, né? Nós temos aí esses trabalhos, tem vários trabalhos também publicados, né, que vocês podem procurar, livros e também artigos. Então, acho que essa resposta, né, seria dessa maneira. Sim, é possível trabalhar com ensino fundamental através de projetos, de metodologias ativas, e a arte, ela pode ser uma mediadora ou ela pode ser realmente o ponto de saída, de partida para problemas, né, que são sociotécnicos, tecnológicos do meio social. Obrigado, professora Heloísa. Professor Otávio, eu vou tentar agrupar duas perguntas numa só, tá? É uma continuação da professora Patrícia e outra da professora Letícia. A Patrícia coloca: todos os 5 componentes de estilo devem ser contemplados em questões que procuramos respostas? Daí a Letícia pergunta algo assim, ó: naqueles 5 componentes, tanto nas artes quanto nas ciências, é possível que, enquanto eu esteja analisando alguma obra de arte, criar um novo tipo de estilo? Ótimas 2 perguntas. Então, a primeira, com relação aos 5 componentes que são necessários para resolver um problema, né? A ideia é que sim, você trabalhar dentro de um estilo significa trabalhar dentro de um quadro conceitual. Certas questões pertencem àquele estilo, técnicas e procedimentos vão ser usados para resolver os problemas, os recursos heurísticos
vão ser adotados para isso, os modos de inferência e a forma de compor os objetos, cada um deles vai ser usado. Porque, na verdade, eles fazem com que você entenda o objeto de pesquisa de uma certa maneira e explore os recursos de solução de problemas que o próprio estilo dê. Né? Então, em certo sentido, isso pode limitar, no sentido que certas questões não serão levantadas, porque não cabem dentro do estilo, mas, por outro lado, isso permite que você aprofunde as respostas, porque ela dará técnicas muito específicas para se atacarem os problemas e se articularem as respostas possíveis. Né? Então, nesse sentido, é análogo, por exemplo, ao que faz um estudante de ciência, que está aprendendo a raciocinar, resolver problemas dentro da mecânica clássica, né, os problemas de física. Ele aprende que, bom, o que importa é tempo e espaço, você precisa saber correlação, eu preciso de uma equação de movimento, e aí a cor do objeto não importa. Então, certas perguntas que você pode fazer vão ser deixadas de lado como não sendo parte do problema em questão. Mas você utilizaria todos os componentes para a solução efetiva do problema. Né? Agora, a segunda pergunta, né? Ao se tentar resolver o problema, você está analisando algum aspecto, tanto da prática artística, como também da prática científica. Uma nova forma de estilo pode surgir? Sim, eu acho que surge. Eu vou dar até um exemplo concreto. Eu acho que existem uma característica muito marcante da ciência no século XX e agora, inclusive, no nosso próprio século XXI, é o uso de instrumentos de pesquisa específicos. Por exemplo, tipos diferentes de microscópio. Né? Então, no século XX, quando o microscópio eletrônico é desenvolvido, chega na década de 40, ele é bem entendido. No meados da década de 40, os biólogos começam a usar esse instrumento para fazer perguntas. E, nesse sentido, eles estão explorando o domínio biológico a partir do que é possível perguntar e investigar usando esse instrumento. Então, nesse sentido, eles usam um novo estilo. É um estilo que eu chamo de estilo instrumental, onde as perguntas que vão ser levantadas vão ser perguntas possíveis à luz do instrumento que eles foram adotados. Isso é diferente do que acontece com o estilo experimental, por exemplo, onde você já tem uma estrutura articulada e que você está tentando testar uma hipótese ou desenvolver uma pesquisa sobre um certo domínio. Então, surgem novos estilos. Acho que a mesma coisa acontece na própria arte. Um exemplo concreto, se você pensar a invenção da arte conceitual no século XX. O que ela é? Ela é uma reflexão sobre o que é a própria arte. Então, por exemplo, quando o Duchamp usa o urinol, né, e falou que esse urinol é a fonte, né? Esse objeto urinol é o objeto que ele usa para exibição numa exposição. O que ele está fazendo? Ele diz, mas quem disse que o artista precisa criar o objeto? Eu só preciso selecionar o objeto. Essa é uma ideia que convida a se repensar o que é a própria arte, a sua função, os seus limites e suas características. Um novo estilo tem por trás, né? Um estilo conceitual de se fazer arte. Então, é a reflexão sobre o que é a própria arte que faz com que se crie um novo estilo de produção artística. Era isso. Obrigado. Obrigado, professor Otávio. Só corrigindo aqui, a Letícia me corrigiu, são 5 esculturas que estão transitando o mundo inteiro, tá? Da selfie, não são 6. Tá? 6 se você contar a cabeça original, daí só. Tem uma outra pergunta aqui do Wilton, né? Jimenez, boa noite. Otávio, Luísa e Aldri, como inserir essa relação entre arte e ciência no ensino médio, tendo um currículo tão engessado, com o tempo tão limitado? As bases nacionais curriculares vêm facilitar isso? Quem quer começar respondendo?
Eu posso começar, Otávio? Posso começar, Luiz? Sabe, Hilton, eu falar a verdade para você, eu não tenho muito tempo, né, em formação de professores, mas eu sempre ouço essa pergunta em contextos diferentes. Se você trocar arte e ciência e falar como operar as tecnologias no ensino médio, né? Eu acredito assim, ó, você tem que ser disruptivo. Primeiro, você não pode esperar que o currículo e alguma política pública venha trabalhar isso por você ou propor isso para você. Dificilmente vai acontecer, certo? A grande mudança em relação à ciência e arte ele vem das pessoas. Né? O sistema jamais vai surgir para comportar uma relação, principalmente porque a relação de ciência e arte é uma relação complexa, né? E o que menos a gente tem na relação escolar é a relação de complexidade. Né? Então, por mais que o tempo seja limitado, né, você consegue inserir componentes de relação de discussão. A gente tem vários trabalhos, se você for olhar, que foram aplicados em ensino médio, né? E foi só uma modificação da relação de discussão do conteúdo, por exemplo, físico, químico ou biológico, né? Através da relação de discussão, né? Foi um diálogo, né, entre arte e ciência. Né? E foi engraçado, porque quando a gente começou a fazer isso no ensino médio, eu achava que os estudantes iam ter preconceito com a arte, principalmente a arte clássica, né? E quando a gente apresentou, por exemplo, aquela tela que eu mostrei do Joseph Wright para trabalhar questões de óptica na física, os alunos ficaram loucos. Eles queriam saber tudo sobre aquilo. Daí eu falo para você, realmente, falta tempo. Mas isso pode ser contornado com projetos, depois com outras ações. Mas são ações que dependem da pessoa envolvida em si, não do sistema, sabe? Então a pessoa faz a diferença nesse caso, não o currículo e o sistema. E o currículo, você tem que seguir a relação de conteúdos, mas nada te impede de enriquecer ele culturalmente, né? Nessa relação. E eu não sei se a BNCC facilita isso, cara. É muito cedo para falar sobre ela, sinceridade. O que eu posso te afirmar é que ela não pode ser um foco. Tudo que a gente desenvolve pode provavelmente serão ganhos dentro dela, mas não desenvolver pensando nela, entende? Desenvolver a partir da relação que a gente quer propor uma educação complexa, uma educação cultural, né, uma educação dialógica, principalmente, né, e de qualidade, principalmente, né, isso embute muita relação de qualidade, né, nisso. Então, esse é o grande diferencial, na minha opinião, assim. Eu só quero fazer um pequeno comentário. Eu concordo completamente com as observações do professor Audrey. Eu tenho uma sugestão, que é assim, quando você for dar a aula, pensa, existe uma outra maneira que eu posso apresentar este mesmo conteúdo, integrando as disciplinas, de modo que, inclusive, perguntas que podem aparecer, né, sobre tanto a ciência quanto a arte possam ser exploradas de maneira conjuntas, né? O exemplo do professor Alda, que você tem uma questão de ótica, né, que você está querendo estudar, então tem propriedades físicas da ótica, né? Que propriedades são exploradas para você conseguir fazer o efeito visual quando você está representando uma imagem no quadro, para que ela pareça correta, né? Por quê? Quais são as mudanças que têm que ser feitas? Ao fazer isso, você está convidando o aluno a começar a integrar coisas, né? Não só vai aprender a ótica, mas como vai entender o efeito dela quando você está aplicando pintura num quadro, né? E quais são os elementos que um artista tem que estar sensível para poder conseguir. Professora Heloísa, quer comentar? Pode abrir seu microfone. Sim, a primeira relação, concordo com você também, Alda. Eu acho que a BNCC, ela é recente, mas ela traz muitos elementos que a gente já vinha discutindo há vários anos, né, e que foram, na verdade, aglomeradas em questões de competências e habilidades para que sejam desenvolvidas, né, dentro da escola. Mas uma questão assim que fica muito premente dentro da nova BNCC é a questão da integração entre as disciplinas, não disciplinas, também os conhecimentos, né? E a primeira coisa, assim, algo que um professor tem que reconhecer, ele tem que ser transdisciplinar. Ele não vai conseguir ser interdisciplinar se ele não for transdisciplinar. Né? Então, é bem isso que o Otávio colocou, né? Dentro, eu dou aula de química, né? O que significa energia para mim em química. Como é que isso é visualizado na física?
E aí, como é que esse espectro ele pode ser visualizado, pode ser discutido, pode ser criticado a partir de artes visuais e outros elementos de outras disciplinas? Como que a filosofia vê isso? Como é que isso perpassa história, etc, etc. Mas o ponto crucial que eu acho para você trabalhar essas questões e chegar ao que está sendo preconizado e que a gente não tem ainda um parecer, né, da nova BNCC, é que a educação ela tem que visualizar o ser, o conviver e o aprender, né? E nessa trilogia a gente percebe uma questão bastante forte que a escola ela deve possibilitar o aluno a ser um ser pensante do seu mundo para que ele tenha possibilidades de fazer essa intervenção, uma intervenção crítica, uma intervenção participativa, e que ele tenha condições também de modificar o seu entorno e entender os problemas, né, que são atuais do nosso mundo e como que podem ser resolvidos a partir desses conhecimentos que são introduzidos dentro da escola de uma forma mais sistematizada, etc, etc. Né? Então, quando você visualiza essa transdisciplinaridade dentro da tua disciplina, você passa a ser interdisciplinar, porque daí você consegue fazer, né, os links, as tuas propostas de questões e de problematizadoras para gerar projetos, gerar novas metodologias, elas vão acabar sendo favorecidas e vão acabar acontecendo justamente por esse posicionamento, né? E também a forma metodológica e você se reconhecer também qual a sua concepção de mundo, como é que você, enquanto ser, o que está te envolvendo enquanto professor, o que envolve o teu discurso, de onde você traz esses discursos, como é que é a sua percepção no mundo e como é que você pode fazer essa relação, essa ponte, de uma forma em que você permita que o aluno seja realmente o ator dessa aprendizagem e que ele consiga, dentro dessa trilogia de ser, conviver e aprender, né, realmente visualizar as questões mais cruciais do mundo, né, tanto do mundo do trabalho como da sua vida, como é a participação dele no mundo. Seria isso. Então, pessoal, eu quero agradecer mais uma vez aos professores, a professora Otávia, a professora Heloísa, a professora Josi, né? Pelo tempo previsto, a gente já acabou, infelizmente, né? As questões que ficaram de fora pode ser respondida pessoalmente, depois por e-mail ou por outro tipo de contato, tá? Agradeço muito a vocês todos e passo para a professora Josi finalizar aí, professora. Não quer dar um tchauzinho, finalizar, dar uma boa noite? Os convidados, Audrey? A gente estoura um minutinho aí. Fica à vontade, hein, então, Otávio e Heloísa. Não, eu só gostaria de dizer que foi um prazer conversar com vocês sobre isso. Eu gostei muito das perguntas e eu espero que a gente possa continuar esse diálogo, que obviamente tem muita coisa para ser explorada. Arte e ciência. Já participei do PPJET, já tivemos e temos ainda projetos em comum, né? Eu, Audrey e a Heloísa. E, de forma geral, eu acabo orientando mais alunos da área da ciência e da matemática do que de artes visuais. E muito bacana tudo que vocês falaram. Se a gente tivesse realmente mais tempo, eu estava falando em off ali com o áudio, eu falei, a gente vai ter que dar continuidade a esse tema. Mas só para a questão de finalizar, eu gosto muito daquela citação do Silvio Zamboni, que ele diz assim, que a arte e a ciência, enquanto faces do conhecimento, ajustam-se e complementam-se perante o desejo de obter conhecimento profundo. Então, são áreas de conhecimento, né? Então, quando a gente pensa em ter esse conhecimento, com certeza, a gente vai trabalhar de forma inter e trans, como falou a professora Heloísa. E eu gosto de trabalhar com esses professores, especialmente porque, de forma geral, quem é da área de ciências, às vezes, não dá o devido valor, né? E já esse grupo realmente entende a arte
como conhecimento. Então, é o grande diferencial mesmo das pesquisas. E tem muita coisa deles para vocês lerem, a gente faz um outro momento aí, Audrey. Então, parabéns, professores, e continuem com esse excelente trabalho, né, de aproximar aí arte e ciência. Bom, agora vamos para as nossas... continuar o que nós vamos ter para a semana que vem. Então, a próxima live vai ser organizada pelo PCM da UEM e terá como tema conexões entre neurociências, política e ensino de ciências. Teremos a presença do professor Guilherme Brockton, da UFABC, e a mediação vai ser do professor Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior, que é o coordenador do PCM da UEM. Nessa sexta-feira, que vocês estão aí no canal com a fórmula, vai ter uma live muito bacana. Vai ser às 20 horas com o professor Alexandre Camilo. Um ET caiu no meu quintal, gente. Não pode perder essa live da sexta-feira. Lembrem daí, para quem está indo pela primeira vez hoje na live, de validar, né, essa nossa live a partir de uma avaliação, para vocês conseguirem receber o certificado. Agradeço a participação de todas e todos e até a nossa próxima Pós-Viva Live.